Ontem eu estava conversando com a irmã e falei pra ela: tudo que a gente faz no nosso corpo afeta a nossa alma. As roupas que a gente usa afetam a nossa alma. A comida, é tanto que existe o pecado da gula, né? Eu já falei algumas vezes aqui, algumas não, várias, sobre como a nossa imagem transmite mensagens. Se vocês pesquisarem, vocês verão que a comunicação não verbal comunica muito mais do que a nossa comunicação verbal. Sabe, as roupas elas transmitem uma mensagem muito impactante de quem nós somos. E muitas pessoas acabam transmitindo uma mensagem distorcida, né? Elas realmente não são aquilo no interior delas. Elas são melhores que aquilo, mas as roupas que ela usa transmite muitas vezes a mensagem de que ela é menos, sabe? De que, gente, existe uma distância muito grande entre o estilo piriguete e o estilo sexy. Eu criando aqui o estilo piriguete. Mas é porque eu acabei de pensar sobre isso e dá pra catalogar, né? Dá pra dizer, não junte esse tipo de modelagem com esse outro, porque esses dois aqui vai formar o estilo piriguete, né? Assim como a gente... Então, quem sabe eu até desenvolva o estilo piriguete, que é pra ele ficar bem óbvio, as pessoas não misturarem certas composições. Porque muita gente aderiu a esse estilo, né? Achando que é um estilo sexy. Só que a distância entre esses dois, entre sexy e o vulgar, ela é muito grande, sabe? Ela não é uma distância sutil, ela é uma distância gigantesca. O que falta aí é o conhecimento. Então, esse estilo vulgar, ele passa, que é o piriguete, ele passa insegurança, ele transmite falta de inteligência, sabe? Ele não está transmitindo uma sensualidade, mas sim uma necessidade de ser vista. Agora tem um ponto importante também. Algumas mulheres têm, algumas pessoas realmente possuem essa sensualidade natural, sabe? Esse estilo sexy. É muito fácil para algumas pessoas. E não é que o estilo seja ruim, mas também é um estilo que tem lugar para ser manifesto. Por exemplo, a igreja não é o lugar de você ir com o estilo sexy. Não é. Eu notei uma vez, sabe, que eu ia pra igreja, eu ia com vestido ok, eu não ia com vestido a vácuo, eu não ia com vestido todo colado. Não, era um vestido ok, longo, com manga sem decote, um corte reto. Aqui em cima, né, ele, certo, marcava um pouco na cintura, mas era todo solto no restante. Não era um vestido vulgar. Então, vulgar não era. Mas aí, eu queria colocar ele com um tipo de colar que ia ficar bonito e um tipo de brinco que ia realçar mais ainda a minha beleza. Só que aí, eu senti, né, o Espírito Santo me tocando. Esse brinco, ela é sexy. Esse brinco não é o brinco ideal para a igreja. Sério, gente, um brinco. Não, de fato, aquele brinco mais brilhoso, cheio de detalhes, ornamentos, pedrinhas, mais longo. Eu senti esse brinco. Não é que brincos longos não possam. É que ele é um brinco sexy. Então, eu não fui com esse brinco. Eu peguei um brinco de pérolas, que é um brinco que passa mais seriedade, né? Elegância também, sofisticação, mas é um brinco que demonstra mais maturidade, não vai muito pra esse lado sexy, não. Aí, eu fui com colar e tal. O colar ainda tava demais. O colar, gente, um colar de pedraria assim, bonito e tal.
Mas aí, quando tava no meio do culto, eu senti assim, aqui não é o lugar para esse colar com essa composição. Não que o colar não pudesse, não, mas na composição ainda tá demais. Eu tirei o colar, guardei na minha bolsa. Fiquei só com um brinco. E eu acredito que Deus não me mandou trocar de vestido, porque não tinha como trocar de vestido. Não que o vestido estivesse vulgar, não estava mostrando meu corpo. Mas mesmo assim a gente tem que entender que as nossas roupas, elas afetam a nossa alma, sabe? Não estava sexy assim, não estava vulgar, não estava sexy, nem... Sabe, para os outros eu não ia transmitir uma mensagem de vulgar naquele momento. Não estava transmitindo para as pessoas, mas aquele lugar não era o lugar para aquela roupa. Era uma roupa ok, decente, adequada, mas não era para aquele lugar, sabe? Então, esse estilo mais sexy, ele também tem lugar, ele tem ambiente, ele tem hora. É tanto que a gente não tem só um estilo, a gente tem mais de um, né? E outra situação que também aconteceu é um homem que foi pregar e ele estava com uma roupa inadequada, não era uma mulher, era um homem. E eu notei que estava errado. E ele é um homem que, né, que é um homem que busca a Deus, só que ele errou na roupa. E eu sei que aquela roupa, ela foi um empecilho para coisas maiores acontecer naquele dia. Eu não vou citar pessoas, não vou citar nomes, mas a pregação, ela poderia ter tido mais poder, digamos assim, para quem entende, se a roupa tivesse adequada. Só que é um homem e provavelmente ele realmente não se atentou a alguns detalhes. Só que depois eu sei que mesmo que ele estava desconfortável, porque como eu entendo dessa questão de imagem, eu percebi que ele estava sentindo desconforto em relação à roupa, que na hora ele deve ter pensado, poxa, eu errei na roupa. Ele percebeu em algum momento que a roupa estava de alguma forma desconfortável. E estava inadequada. Estava inadequada. Até tá. Não importa se você tem um corpo bonito ou um corpo mais acabado, feio. Tem que se atentar aos detalhes da roupa. O que essa roupa vai marcar? Sabe? E eu vou parar de falar nele. Ele também estava desconfortável em relação à parte de cima. Ele errou total. Não foi premeditado, foi mesmo um erro de falta de noção, assim, sabe? Sobre o que estava vestindo. Foi descuido, realmente. Então, assim, aquela roupa podia, eu não vou entrar em tantos detalhes, mas podia ter dificultado uma conexão, sabe? Você ficar à vontade para se conectar com o divino, porque você estava muito ali preocupado com o corpo. Então, o corpo é o nosso corpo. Sem falar, né, nas roupas do dia a dia que também impactam, que também transmitem mensagem. Se você está na rua, você pode ser mal interpretada. Pessoas sem noção podem te desrespeitar por causa da roupa que você está usando, sabe? Olha, eu vou te falar uma coisa. É diferente alguém olhar para ti e apreciar a tua beleza, porque a beleza é uma coisa boa. E a beleza chama a atenção. E é diferente alguém olhar para ti e apreciar a tua beleza, de alguém olhar para ti e pensar ruim de você, sabe? Então, assim, nós somos seres humanos. E a nossa comunicação não verbal impacta mais do que a comunicação verbal. Transmite mais. Impressões, sabe? E na questão espiritual também. As nossas roupas podem impedir, podem dificultar uma conexão
com a nossa questão espiritual. Gente, eu espero que vocês tenham entendido. Eu estava pensando sobre isso. E aí eu deixo para depois. Muita coisa eu deixo para depois. Mas eu disse, eu vou falar, eu vou fazer esse vídeo logo. Porque senão eu vou deixar para depois, não vou fazer.